Olá, boa tarde para você. Faltando um minutinho apenas para as 5 da tarde, nós estamos chegando com o nosso momento de fé e oração aqui na programação. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem e o tema dela é esse. Por que Deus está fazendo isso comigo, hein? Esse é o tema. Por que Deus está fazendo isso comigo? No livro de Deuteronômio, capítulo 29, o versículo 29 também, a Bíblia nos diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as coisas reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aquilo que é claro, aquilo que é revelado, pertence a mim e a você. Aquilo que está encoberto, pertence a Deus. Sobre o tema, que é por que Deus está fazendo isso comigo, não é muito difícil a gente se perguntar isso, né? Mas por que comigo? Por que tem que ser eu? Por que será que eu estou passando por isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse logo comigo? Bem na minha vez acontece isso, por quê? Deus não está vendo, será? Deus não está percebendo o sofrimento que eu estou, a dificuldade que eu estou passando? Poxa vida! Por que comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe exatamente o que faz. Deus sabe exatamente como agir na hora agir. E Deus sabe o que faz. E não cabe a mim e a você questionar, às vezes, o modo em que Deus age. Porque nós nunca vamos compreender como Deus age. E por que, às vezes, nós temos que passar por algumas coisas, viver algumas situações. Mas Deus sabe. Ele sabe o porquê, às vezes, nós temos que enfrentar algumas barras na vida. Sabe por quê? Porque Ele sabe de tudo, porque Ele ouve tudo, Ele sabe a hora certa, Ele sabe como agir. Deus tem o controle de todas as coisas. É fácil falar, né? Mas não, calma, Deus está no controle. A gente ouve sempre essa frase, Deus está no controle. Tem gente que coloca até adesivo no carro, né? Deus está no controle. É muito fácil a gente falar. Na prática, não é fácil a gente entender que Deus está no controle de tudo, inclusive nos momentos mais complicados. Ele está no controle. Ele permanece à frente de todas as coisas, de todas as situações, em todo o tempo. E quando nós entendermos isso, quando nós compreendermos isso, que mesmo nos dias maus o Senhor está lá, mesmo nos dias de dificuldades lá Ele está, mesmo em meio à tempestade o Senhor se apresenta, aí nós vamos entender de verdade como funciona. Porque às vezes a gente se descabela, a gente fica bravo, a gente fica desesperado, a gente rói a unha, a gente fica inquieto. A gente chora, se desespera, se faz de vítima. Coitado de mim, pobre de mim, porque tinha que ser eu. Tem gente que não faz nada e ainda assim Deus está abençoando, e eu que procuro ser uma pessoa correta, nada acontece, tudo é difícil, as portas se fecham. A gente tem esse discurso mesmo. Mas a gente tem que entender que Deus sabe tudo. Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande por alguma coisa e se frustra porque isso não acontece. Sabe por que não acontece às vezes? Às vezes você deseja tanto estar em algum lugar, alguma posição, algum emprego,
alguma festa, alguma convivência, você deseja tanto estar em algum lugar, um relacionamento, e não acontece do jeito que você sonha. A coisa não acontece, você não é chamado. Aí você se lamenta, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus viu o que você não viu. Deus ouviu o que você não ouviu. Às vezes, você está passando por uma situação, você não entende, mas por que, Senhor? Por quê? Porque Deus está vendo o que você não está vendo. Aquilo que você está tratando como decepção é só livramento da parte de Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Ei, você merece. Deus está permitindo. Porque Ele está te livrando muitas vezes. Por que o pneu do carro furou? Para você não capotar lá na frente. Nossa, mas por que na hora de eu sair virou a xícara de café tudo na minha camiseta? Eu tive que trocar a camiseta, por quê? Porque às vezes um carro descontrolado ia passar por cima de você na calçada. A gente tem que entender que o Senhor vê além do que eu vejo. O Senhor ouve além do que eu ouço. E o Senhor está onde você não está. Às vezes você se decepciona com algumas pessoas e esquece que pode ser apenas Deus revelando algumas coisas, te preparando, Deus te livrando. Tem muita gente que te abraça, mas te apunhala pelas costas. As coisas reveladas, aí pertence a mim e a você. Mas aquilo que está encoberto, deixa com Deus. Ele sabe mais do que ninguém cuidar bem disso tudo. E principalmente, cuidar de nós. Não se assuste se Deus mudar o seu ciclo de amizades. Que Deus te abençoe. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Que Deus te proteja. E continue te sustentando. Você não está entendendo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já viu o Amém. que você não tá vendo. Amém. Deus E amém. sabe de tudo. Ele ouviu conversas que você não imagina. E o que fizeram às escondidas. Tudo que